Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que essa paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Hoje, dia 15 de novembro, feriado, proclamação da República. E nós estamos aqui para mais esse devocional abençoado. Meu desejo, minha oração é para que você tenha nesse dia um dia cheio de Deus. Um dia onde Deus está com você, agindo na sua vida, onde você tem esse entendimento de que o Senhor está cuidando de você e você viva sempre debaixo da poderosa mão de Deus. E para isso acontecer, nós sempre precisamos buscar ter intimidade com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus pessoal que quer que eu e você venhamos buscar Ele. Então, eu peço a você que, se você assim pode, se coloque de joelhos no seu lugar. Vamos orar, vamos buscar o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, Senhor, por essa sexta-feira, Senhor. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e é fato que, mais uma vez, Senhor, a Tua misericórdia se renovou esta manhã, Senhor. E o que nós pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã é o Teu cuidado, a Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha falar ao nosso coração de forma que venhamos ouvir, Senhor, e venhamos atender, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração venha estar enraizado nas coisas do céu, Senhor. Na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor dirija, conduza, Senhor, os nossos passos nesse dia, nesta sexta-feira, Senhor, nesse feriado. Para que o nosso viver, Senhor, venha a ser um viver totalmente entregue ao Seu viver, Senhor. Onde a nossa vida seja a Tua vida, Senhor Jesus. Queremos, Senhor Jesus, que nós, Senhor Jesus, venhamos estar sempre ligados na videira verdadeira, onde o Senhor venha tratar com cada um de nós, Senhor. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida desse Teu filho, dessa Tua filha que está, Senhor, participando deste devocional. Que o Teu cuidado venha sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os pais. Que a Tua boa mão esteja, Senhor Jesus, conduzindo, Senhor, todas as coisas. Que o Senhor possa vir com paz, Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Senhor, que o Senhor venha também, Senhor, com renovo, Senhor, renovando as forças físicas, mas também as emocionais, Senhor Jesus. Que o Senhor venha renovar, Senhor Jesus, o ânimo, Senhor, e a coragem desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai. Eu peço ao Senhor também, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer cura sobre aquele que está enfermo, Senhor, sobre aquele que está doente. Que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, a renovação, Senhor Jesus, do coração, Senhor Jesus, para que esta vida, Senhor Jesus, possa ter uma vida totalmente, Senhor Jesus, cheia, Senhor Jesus, de Ti, Senhor. Eu peço, abençoa esse Teu filho, essa Tua filha. Eu peço também, Senhor, derrama a Tua bênção sobre a vida do pastor Joel, sobre a vida da Léo. Que o Senhor venha conduzir os Teus filhos, Senhor, segundo a Tua vontade, em santidade, como o Senhor tem conduzido até hoje, Pai, para que eles possam ter sabedoria do alto. A graça, Senhor Jesus, sobre a vida deles, se eles possam, Senhor Jesus, ser sempre conduzidos pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja, Senhor, também seja, Senhor, conduzida, assim, pelo Teu Espírito, Senhor, e o Senhor possa comunicar através da vida deles a Tua vontade, Senhor Jesus, os Teus planos e projetos sobre essa igreja, a Igreja Brasil para Cristo manda aqui. Assim eu também peço a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada congregado, cada filho Teu, Senhor, que aqui nessa igreja congrega. Que o Senhor venha se derramando o Teu cuidado, a Tua provisão, a Tua bênção sobre cada um deles, Pai. Também abençoa, Senhor, os Teus filhos, Senhor Jesus, que são até mesmo de outra denominação, Senhor Jesus, que estão representando outras igrejas nesse devocional, Senhor. Que o Senhor abençoe da mesma forma, Senhor. Que o Teu cuidado venha sobre essas vidas, sobre essas igrejas também, né? Nesses pastores, Senhor Jesus, que estão conduzindo essas igrejas também. Que a Tua bênção venha também sobre essas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti porque temos em Ti esperança, Pai. Nós clamamos ao Senhor porque temos em Ti o socorro, Pai. Dependemos e precisamos totalmente do Senhor, Pai. Então vem nos abençoar, Senhor. Vem nos tocar, vem revelar a nós, Senhor, a Tua vontade. Queremos sair daqui mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, nos parecer cada dia mais com Jesus. Então faz-nos conhecer os Teus caminhos, os Teus projetos, os Teus planos para nossas vidas. Mais do que conhecer, faz-nos caminhar, Senhor, nesses planos e projetos. Por mais que muitas vezes possamos não entender, nos faz, Senhor, viver, Senhor, o Teu querer, Senhor.
não nos deixa cair na permissividade, mas faz-nos viver, Senhor Jesus, apenas naquilo que o Senhor tem como direção, Pai, nas nossas vidas. Nós precisamos disso, nós queremos e desejamos a Tua vontade se cumprindo sobre nós. Vem falar conosco mais esta manhã, Senhor, nós clamamos a Ti. Eu peço também, abençoa todo esse tempo que a Tua igreja, a igreja do mundo aqui está tendo, Senhor, já lá, Senhor, em Nazaré, Senhor, que o Senhor venha com o Teu cuidado sobre todos que ali estão, Senhor. Que o Senhor possa promover dias maravilhosos, abençoados, cheios da Tua presença, onde a comunhão seja, Senhor Jesus, algo natural, Senhor Jesus, naquele local lá em Nazaré, Senhor, e assim possamos desfrutar da Tua bênção, do Teu cuidado, Senhor. Que isso seja, Senhor Jesus, sobre cada um daqueles que estão ali, Senhor, que estão vivendo, Senhor, esse tempo, que o Teu cuidado venha sobre essas vidas, Senhor. E também, Senhor Jesus, já abençoa também o culto domingo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha derramar a Tua bênção sobre o pastor Joel que vai ministrar, sobre a equipe que estará ministrando louvor, sobre os Teus filhos que estarão, Senhor, na mídia, cada filho Teu que estará servindo, Senhor, no domingo da manhã, no domingo à noite, Senhor, que o Senhor venha ter o Teu cuidado, e cada vida que vier, Senhor Jesus, nestes cultos, também recebam do mesmo cuidado, mesma provisão e da Tua palavra, Senhor Jesus, fortificando e fortalecendo a vida deles, Pai. Eu clamo, abençoa esse devocional, Senhor, essa sexta-feira, que o Senhor fale poderosamente conosco e que o Senhor receba, Senhor, o nosso coração, o nosso louvor. O Senhor receba, Senhor Jesus, a nossa voz diante de Ti, com um canto suave e agradável ao Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, ser glorificado em tudo. É isso que nós clamamos e oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar junto com a Thalita em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer
nome do Senhor, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pode se colocar sentado no seu lugar, meu irmão. Obrigado, Thalita, que Deus abençoe. Meus irmãos, estamos na semana 46 falando sobre a temática Quem é você? É uma pergunta que nessa semana a Agenda Apacentar faz para mim e para você. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem é você? E o pastor Joel, quando escreveu essa agenda há um ano atrás, foi pensando nesse texto de Juízes 6, o verso 12 e o verso 14, porém falando sobre a vida de Gideão. Gideão, um homem que foi achado por um anjo no lugar onde se prensava uvas, porém ele estava ali malhando milho. Isso é, ele estava no lugar fazendo uma coisa que deveria ser feito outra. Trigo, milho não, trigo. Ali tá, é parente. Trigo, isso é, quer dizer, ele deveria estar fazendo uma coisa naquele lugar, ele estava fazendo uma outra coisa, por quê? Porque ele estava com medo, ele estava escondido. Naquela época, Israel estava sendo totalmente devastada pelos filisteus e os amonitas e todos os itas e midianitas e todos aqueles povos que estavam ao redor. E Israel ali totalmente quebrada, destruída, e aqueles filhos de Israel tinham que fazer isso aqui, do jeito que Gideão estava fazendo uma coisa num lugar que era para fazer outra, porque precisava se esconder para que aquilo que eles tinham, o pouco que eles tinham, não fossem roubado deles também. E ali naquela época, onde Deus levantava juízes para ali salvar e render, dar remissão à sua nação, encontra ali um homem chamado Gideão, e nesse homem ele vê algo que o próprio homem não via. Deus vê algo sobre Gideão, onde Gideão ele não se conhecia, ele não sabia quem ele era, mas Deus sabia quem ele era. E assim vem essa pergunta: você sabe quem é você, quem você é, mas quem você é em Deus? Porque o mundo fala uma coisa, as suas aquilo que você tem como base na sua capacidade estudantil fala uma coisa, aquilo que há pessoas que falam uma coisa, o governo fala uma coisa, até as pessoas da nossa própria casa falam e vê uma coisa, o nosso coração fala quem nós somos e vê uma coisa, mas Deus tem uma perspectiva e tem um olhar sobre mim e sobre você. E é sobre isso que nós estamos tratando. E hoje, dia 15 de novembro, nessa sexta-feira, tem algo de Deus para mim e para você na página 402 do nosso Apacentai o Pequeno Rebanho. Apacentai o Pequeno Rebanho é a agenda que o pastor Joel todos os anos trabalha antecipadamente, um ano antes, para disponibilizar para cada um de nós meditações numa temática, para que venhamos meditar, venhamos ruminar essa palavra dentro do nosso coração. Então essa agenda é elaborada pelo nosso pastor sênior, o pastor Joel Estevanato. E hoje, nessa sexta-feira, dia 15, na página 402, tem o texto, um VIP para cada um de nós refletirmos, que é Jeremias 1, o verso 5 e o verso 6. Jeremias 1, o verso 5 e o verso 6. Deus falando com Jeremias, ele diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Jeremias falando: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, olhando e pensando, não passa de um bebê que não sabe falar, Então é um bebezinho, ele se vê como um bebê. E o pastor Joel escreve a seguinte aplicação na Agenda Apacentai: Jeremias se via como um bebê, ou seja, uma criança que não sabe falar, mas Deus o vê como um profeta às nações. Fica clara a distância entre o que o Senhor enxerga naquele homem e como ele mesmo se vê.
Assim acontece com muitas pessoas que insistem em olhar para si e aceitar as projeções feitas por elas mesmas e não dão crédito a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que Deus tem um prisma, Ele tem um olhar bem mais elevado do que o nosso. O Senhor não vê apenas as circunstâncias, o Senhor não vê apenas aquilo que é visto com os olhos. O Senhor Deus, Ele é Espírito, e Ele, como Espírito, Ele vê todas as coisas. A abrangência do que Deus vê é muito maior do que a nossa. Por quê? Porque nós, Ângela, nós vemos o presente. O Senhor não tem apenas a visão do presente, Ele enxerga o presente, mas Ele enxerga o futuro. E mais, a palavra do Senhor diz que Ele sonda mentes e corações. Ele entra onde o homem, a ciência e nem ninguém pode entrar. Só o Senhor tem essa visão. Então Ele tem uma visão muito mais ampla. Ele tem um prisma total de todas as coisas. Olha o que Isaías 55, verso 8 e verso 9 diz. Porque os meus pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele tem uma amplitude de visão muito mais elevada, muito maior, porque Deus vê tudo. Ele contempla todas as coisas. O Senhor é Deus todo-poderoso, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele. Então Ele tem uma visão muito maior do que nós. Ele conhece mais a nós mesmos do que nós mesmos conhecemos nós. É algo que não dá para se mensurar. Nós nos conhecemos até certo ponto, mas não nos conhecemos na totalidade. Isso dá para se ver que todos os dias aprendemos algo novo, até mesmo do nosso comportamento. E o Senhor, Ele já conhece tudo isso. Então o Senhor tem um pensamento muito maior, muito mais elevado que o nosso. Ele sabe, Ele conhece a nossa vida muito mais do que nós nos conhecemos. E muitas vezes, meus irmãos, isso eu falo muitas vezes porque eu já me peguei nisso. Muitas vezes tentamos colocar Deus na caixinha que é o nosso pensamento. Não sei se você já fez isso, Ângela. De tentar entender as coisas com a nossa visão e falar assim, deve ser dessa forma que Deus vê, né? Deve ser desse jeito. Por quê? Porque na nossa limitação a gente tenta encaixar Deus dentro do nosso pensamento, mas Deus é imensurável. Deus não dá para se colocar no nosso pensamento, não dá para colocar o Criador dentro da criatura totalmente. No conhecimento, na grandeza, na ciência que Deus tem, não tem como. Então nós não vamos conseguir colocar Deus na nossa cabecinha, nos nossos pensamentos, no nosso raciocínio, numa caixinha, tentar colocar Deus em algo que é pequeno para Deus. Não existe isso, não tem como. Então nós precisamos inverter, nós precisamos tentar nos colocar em Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus, pelo olho de Deus, pela visão de Deus e pela mente de Deus. E não pela nossa mente. E Jó não, na verdade quem falou foi Eliú, um dos amigos de Jó, afirmou: como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da tua existência. Não temos como mensurar o tamanho de Deus. É impossível tentarmos falar, Deus é desse tamanho, porque ainda assim vai ser pequeno, porque os nossos olhos contemplam a pequenez. Nós não conhecemos o universo inteiro, e quem dirá então conhecer Deus? Não temos ciência, Ângela, isso é uma realidade na ciência, que nós não temos ciência de quantos animais, seres vivos existem no nosso mundo.
Existem seres vivos que os cientistas dizem que ainda não foram encontrados, justamente por isso não são conhecidos, mas que naturalmente a cada dia eles conhecem em novas pesquisas, em novos lugares. A mata, a mata amazônica ainda não foi mensurada, explorada totalmente. Então eles imaginam, não sabem, que existem seres vivos que ainda eles não conheceram. Por quê? Porque não conseguiram explorar a totalidade da nossa terra. Imagine então mensurar Deus. Não podemos tentar encaixar Deus nos nossos pensamentos. Agora, aí você vai falar, então como que eu vou entender Deus? De que forma eu vou entender Deus? Deus é Espírito. João 4:24 é isso que é afirmado. Deus é Espírito. Então, desta forma, as coisas de Deus são espirituais. Não podemos continuar olhando as coisas na perspectiva humana. Nós precisamos olhar pelo olho da fé, de forma espiritual. Devemos parar de olhar com as perspectivas humanas. Não podemos ficar somente olhando a olho nu no sentido de ver aquilo da forma humana. Nós precisamos caminhar no espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2, do verso 10 ao verso 16. Vamos ler. A palavra do Senhor diz: Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, nas coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu irmão, isso daqui é algo poderoso. Se nós soubermos aplicar em nossa vida, nós vamos viver coisas poderosas. Porque nós precisamos viver de maneira espiritual. A partir do momento que aceitamos Jesus, nós fomos incluídos no livro da vida. E esse livro da vida são para seres espirituais, que vivem com o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos instruir todas as coisas. Então nós precisamos começar a viver algo que é somente vivido por aqueles que são espirituais. Então eu e você, nós precisamos buscar as coisas de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a comunhão com os santos, buscar Senhor Jesus em oração, em intimidade, para que nós venhamos viver verdadeiramente o Espírito Santo de Deus dentro de nós e venhamos viver de forma espiritual e ver as coisas de forma espirituais. E aí vamos ter um pouquinho do entendimento daquilo que Deus está mostrando para nós. Vamos, como diz aqui, vamos começar a conhecer as profundezas de Deus. E nós precisamos então, meu irmão e irmã, você que está participando deste devocional, nós precisamos viver então pela fé. Hebreus 11, verso 1, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem como? Não se veem a olho humano, mas podemos olhar pelos olhos da fé, de forma espiritual. Pare de tentar colocar Deus na caixinha chamada mente, tentar Deus colocar nos nossos conhecimentos.
Comece a viver pela fé. Se Deus disse, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas não, as circunstâncias mostram o contrário. Mas Deus é maior que as circunstâncias. Mas a situação está difícil, mas maior é Deus. O Senhor é Deus e Ele pode todas as coisas. Creia tão somente no Senhor e viva de maneira espiritual, sabendo que o Senhor, o seu Deus, tem o controle de todas as coisas e que Ele é Deus. E se Ele é Deus e Ele prometeu, Ele há de cumprir. Viva de maneira espiritual, meu irmão, minha irmã, viva de maneira espiritual. Coloque-se diante de Deus e se encaixe em Deus. Não tente encaixar Deus em você. Se encaixe na palavra de Deus. Se coloque na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Saiba que isso é aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos nos encaixar em Deus, nos colocar em Deus, sabendo que o Espírito Santo de Deus já está dentro de nós. Ele vai dar direção, Ele vai ser o nosso guia, mas precisamos buscar incessantemente viver uma vida espiritual, uma vida pautada na palavra, uma vida pela fé, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Creia, o Senhor Deus está com você, e se Ele está com você, tudo é possível para aquele que nele crê. Amém, meus irmãos? Vamos viver pela fé, vamos viver de forma espiritual. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. A oração do dia é pelas mudanças significativas em nosso caráter, que nos impulsionam a uma melhor postura diante das demandas da vida. Precisamos de mudanças significativas todos os dias dentro do nosso caráter. E aí vamos ser impulsionados a viver de uma forma melhor, com uma postura melhor, o nosso dia a dia, aquilo que o dia a dia nos proporciona. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai Santo, nós queremos viver o sobrenatural. Queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E para isso, Senhor, nós precisamos de viver de maneira espiritual. Nos ajuda a olhar pelos olhos da fé. Nos ajuda, Senhor, a viver o que o Senhor tem para nós. De uma forma que o nosso olhar venha a ser colocado, Senhor, no prisma, Senhor, no olhar da fé, Senhor, para vermos somente aquilo que o Senhor vê. Que por mais das circunstâncias que falem o contrário, por mais das dificuldades e problemas que possam vir, nós venhamos ter a certeza de que o Senhor está verdadeiramente no controle de tudo. E que o Senhor é aquele Deus que promete e cumpre sobre as nossas vidas. E que nós venhamos viver assim, da maneira e da forma que a Tua palavra nos direciona. E isso, Pai, venha trazer crescimento, venha trazer mudança em nosso caráter, venha trazer mudanças significativas em nossa vida, no nosso caráter, nos nossos comportamentos e ações, para que cada dia mais venhamos, Senhor Jesus, viver posturas diferentes nas demandas da vida, para que nós, Senhor Jesus, venhamos ter os comportamentos e ações segundo a Tua palavra, segundo o Teu Espírito, e assim venhamos também ter resultados que glorifiquem o Teu santo nome, e que nós venhamos assim experimentar esses resultados, Deus. Eu oro abençoando Teus filhos, em nome de Jesus, Deus. Amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando, meus irmãos, que a igreja está reunida lá em Nazaré. Aqueles que se inscreveram já estão lá, já estamos lá, lá em Nazaré. E lembrando também que domingo, por mais que a igreja está lá, domingo nós temos os 2 cultos normalmente. Culto de adoração e comunhão às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Venha participar da família de Deus. Deus tem uma palavra, o pastor João vai estar ministrando os 2 cultos. Tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que amanhã nós temos o devocional de forma online também. Amanhã, sábado, temos o devocional. Então, participe, faça também o seu devocional amanhã e faça que Deus vai falar também. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente através da vida do presbítero Rediane na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Nós ficamos por aqui, que você tenha um dia abençoado e que você conte com a Igreja do Brasil para Cristo nos manda aqui, pois nós temos um compromisso de vida, que é amar Deus, pessoas e servir. Curva essa cabeça, tenda suas mãos espalmadas
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo que une todos os crentes em toda a terra, que ela seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E a igreja diz amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.